Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade, então, às 4 primeiras semanas do desenvolvimento, dando enfoque à terceira e à quarta, mas relembrando um pouco, então, do que estava acontecendo na segunda. Aqui nós temos, então, o final da implantação do blastocisto, lembrando, então, que ele é formado do epiblasto e do hipoblasto, da cavidade amniótica e do saco vitelino. Aqui está mostrando o endométrio, as lacunas sendo preenchidas de sangue materno, que é o que vai nutrir essa estrutura. Bom, posteriormente temos a formação do mesoderma extraembrionário, por dentro do citotrofoblasto. Esse tecido logo degenerará, formando uma cavidade única, que chamamos de cavidade coriônica. Posteriormente, o saco vitelino vai se dividir, originando então o saco vitelino secundário. Esse pequeno saco vitelino vai degenerar. Essa estrutura, então, está presa pelo pedículo de conexão, que dará origem ao cordão umbilical. Completamos a segunda semana, então, lembrando que o embrião é formado de duas camadas, o epiblasto e o hipoblasto. Vários eventos importantes acontecem na terceira semana. Eles se iniciam, então, com a gastrulação. A gastrulação é o que vai promover a formação dos 3 folhetos embrionários. Então, estamos olhando o embrião didérmico, formado de epiblasto, em azul, e hipoblasto, em amarelo. A gastrulação tem início, então, com a formação de uma linha no epiblasto, que se chama linha primitiva. Ela se forma na parte caudal do embrião e vai se direcionando para a parte cranial. A parte cranial dará origem à cabeça e a parte caudal do embrião. Na parte mais cranial da linha primitiva se forma uma estrutura que se chama nó primitivo e uma fosseta primitiva. É a partir daí que as células, então, do epiblasto vão começar a proliferar e a migrar, formando, então, um sulco. Essas células do epiblasto, elas vão povoar o hipoblasto e deslocar essas células do hipoblasto, dando origem, então, ao endoderma. Aí, agora, o epiblasto se chama ectoderma. Uma segunda onda de migração de células do epiblasto, agora ectoderma, vai povoar a parte interna entre o endoderma e o ectoderma, formando o mesoderma. E posteriormente cessa a migração de células do ectoderma. Então temos agora a formação do embrião tridérmico, no processo então que se chama gastrulação.
Então, a gastrulação tem início com a formação da linha primitiva e a finalização, então, que é a formação do ectoderma, mesoderma e endoderma. No mesoderma, há a formação de uma estrutura em forma de bastão que se chama notocorda. E é a notocorda, então, no mesoderma, que vai induzir parte do ectoderma a se espessar. As células vão aumentar de tamanho, formando a placa neural. A placa neural na região cranial vai dar origem ao encéfalo e na região caudal vai dar origem à medula espinal. Então, vamos olhar aqui. O ectoderma vai, então, acima da notocorda, se espessar. As células vão se espessar. Isso é a placa neural. Com esse espessamento, há a formação de um sulco, uma depressão. E as bordas desse sulco se chamam pregas neurais. São sinais indutores da notocorda que vão fazer a formação dessa placa neural. Então, o início da neurulação acontece após a formação da notocorda. Com a formação desse sulco neural e das pregas neurais, elas vão acabar se unindo, formando então um tubo, que é o tubo neural. O fechamento dessas pregas não acontece em todo o embrião ao mesmo tempo. Aqui temos uma vista dorsal do embrião. Ele acontece no meio do embrião para as extremidades, para a extremidade cranial e caudal, como se fosse um zíper que fechasse para os dois lados. Reparem que tem umas células aqui que estão com outra coloração. Essas são as células que vão dar origem às cristas neurais. Aqui, então, está mostrando uma vista dorsal do embrião com o encontro das pregas. E aí, esse tecido do tubo neural vai se desprender e do resto do ectoderma, que agora se chama ectoderma de superfície, e as células das cristas neurais vão migrar, dando origem, então, aos gânglios raquidianos e aos nervos. Então, esse é o processo da neurulação, que ocorre no final, então, da terceira semana de desenvolvimento. Posteriormente, na quarta semana, nós temos o evento que se chama dobramento do embrião. Então, o embrião aqui é formado de ectoderma, né? O ectoderma que, na verdade, se chama nessa região bem na região do meio do embrião neuroectoderma, mesoderma e endoderma. Essa região aqui é a região cardiogênica, que vai dar origem então ao coração. E essa região caudal, aqui está o local da futura boca, aqui está o local do futuro ânus, aqui é a cloaca. Bom, com o crescimento desproporcional, então, dessas camadas embrionárias, há, então, o dobramento do embrião. Então, de um disco achatado, ele vai formar um cilindro. O dobramento acontece nos dois planos, horizontal e mediano. Aqui temos, então, o dobramento horizontal. E aqui o dobramento mediano. Aqui podemos ver, então, o tubo neural. Com o dobramento mediano, parte do saco vitelino vai ficar incorporado
para dentro do embrião, formando o que chamamos de intestino primitivo. É o que dará origem ao sistema digestório e respiratório. Aqui temos então a formação do intestino primitivo. O intestino primitivo anterior, o médio e o posterior. Aqui é a membrana orofaríngea, que irá degenerar e originar a futura boca. O intestino médio mantém, até um certo momento, comunicação com o saco vitelino. E aqui, então, a parte caudal do intestino. A membrana cloacal também irá degenerar, formando parte do ânus. Aqui uma vista, então, externa do embrião nessa fase. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Tiraremos as dúvidas na aula. Até logo!